Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente no meu canal, Luiz Braus Flooring. E hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer para você passo a passo de como fazer o degrau triangular da sua escada, ok? Conforme vocês viram no vídeo 1, eu ensinei passo a passo a fazer o degrau reto. E conforme eu disse, teríamos o vídeo 2, onde eu explicaria passo a passo como fazer o seu degrau triangular, ok? Inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha, deixe nos comentários qual o próximo vídeo você gostaria de ver no nosso canal. E vamos lá que eu vou explicar para vocês, ok? Conforme você está vendo, vamos usar as mesmas ferramentas e o mesmo acabamento que usamos no vídeo 1, porque é a mesma escada. E agora se prepara porque é muito trabalho, viu? Refresca a cabeça e venha comigo, porque agora vamos aventurar numa tarefa difícil. Vamos lá. Conforme você está vendo, eu já fiz 3 degraus triangular e deixei um em especial para mostrar para você passo a passo. Veja como que está ficando lindo. Os cortes com alta qualidade, essa escadaria é muito linda. E eu hoje vou ensinar você passo a passo de como fazer esses cortes com alta qualidade. Para você iniciar, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir os ângulos e fazer os encaixes da escada, ok? Para você fazer isso, existem muitas maneiras, mas eu vou explicar para você uma das mais fáceis, ok? Eu pego esse esquadro em L como referência, vou pegar e fazer um risco para pegar o ângulo. Conforme você viu, eu peguei o ângulo e risquei para pegar e fazer um encaixe, que eu vou usar esse template como referência depois da minha peça original, que eu vou usar aqui. Luiz, por que você faz isso primeiro? Primeiro, eu faço isso porque é uma escadaria onde que tem que ficar perfeitos os cortes, e eu faço isso também para mim não correr risco de errar a minha peça original, porque esse material é muito caro e geralmente eles não mandam extra, ok? Se você errar uma peça dessa, você não termina o trabalho e ainda tem que pagar o material. Agora vamos lá fazer o corte desse template até a gente conseguir ajustar ele corretamente, ok? Vamos lá. É um corte em 45 graus. Como esse acabamento é comprido, então a máquina não consegue pegar e fazer um corte único. Então temos que fazer de outras maneiras. Agora, esse corte da frente é o mais difícil. Para você fazer ele, você tem que ter muito cuidado e usar outras máquinas diferentes. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou marcar na frente e pegar bem o esquadro. Conforme eu disse para você, para fazer esse corte é muito difícil. Não é qualquer máquina que dá para fazer por causa da posição. Então eu vou iniciar o corte com a serra de trilho, a serra circular de trilho, ok? E terminar ele com a tico-tico. Vamos posicionar exatamente na nossa marcação. Agora vamos finalizar ele na nossa serra de esquadrilha.
Vamos usar agora a nossa serra tico-tico para a gente terminar de fazer o acabamento. Lembrando que essa peça é só um templante, pessoal. Agora vamos usar a serra esquadrilha. Vou tirar esse ângulo na serra de esquadrilha. Agora que eu já tenho esse corte, eu tenho que fazer a limpeza da parte lateral embaixo para que apoie bem a parte de cima, ok? Encoste bem no nosso degrau. Pronto, agora que eu já tenho o templante, eu já uso a referência para fazer o corte da peça original daqui, ok? Agora que eu já fiz o corte do encaixe, para me ter uma total certeza, para transferir esse templante para minha peça original que vai ficar aqui, eu tenho que conferir os esquadros novamente para transferir lá para a peça e iniciar o meu corte, para me ter uma referência de início. Então o que eu faço? Eu uso esse esquadro em L, vejam que está em esquadro. Pego esse outro esquadro, beleza? Aqui eu já tenho essa marcação. Vou usar esse esquadro para ver se está batendo com o nosso acabamento. Veja que está correto. A partir do momento que eu peguei e conferi os esquadros, então eu vou usar esse esquadro como referência, porque aqui é o corte que vai ficar na frente, tem que ficar muito bem feito. Então eu vou usar esse esquadro para pegar essa medida aqui. Vou marcar, porque agora eu já tenho essa distância daqui a aqui, eu já tenho, tá no esquadro. E já tenho um alinhamento também, que esse esquadro aqui bate. Veja. Então já tem a referência. E lembrando que está dando 5.2. 5.2. Então vamos lá agora passar essa medida para a peça original. Ok, agora vamos iniciar tudo novamente. Tem que tomar cuidado para não esquecer, ok? Conforme você está vendo, temos que ter uma medida para iniciar. Então vamos começar. Então você apoia bem seu esquadro, faz o risco. Aqui já temos a referência. Pronto. Lembrando que como são 5.2, eu tenho que ter um distanciamento aqui que dá para cobrir, entendeu? Agora que eu tenho essa marcação, eu venho aqui, transfiro ela. Isso. Desse alinhamento para cá eu jogo 5.2. Isso. Agora que eu já tenho essa medida, o meu esquadro aqui é pequeno, então eu já uso esse outro em L para finalizar. Agora temos que fazer esse corte com alta qualidade, porque já é o corte original de lá, ok, pessoal?
Esse corte aqui já é da minha peça, que vai ser usada lá definitivamente. Então tem que tomar muito cuidado. Para mim iniciar o corte, eu vou usar a serra circular de trilho. Vamos conferir o esquadro, se ficou 45 correto. Perfeito. E para fazer esse corte agora, vamos usar a serra esquadrilha. 45 graus para a esquerda. Eu vou colocar um apoio por baixo da peça, por causa que a peça tem que ficar bem nivelada, ok? Senão o seu corte não vai ficar com qualidade. Por isso que temos que ter proteção no piso, toda hora cai material. Agora nesse momento, vamos fazer esse corte da peça mais difícil, ok? Vou usar o esquadro para transferir o alinhamento para vertical, para mim ter uma guia de referência. Esse acabamento tem que ficar com alta qualidade, porque não tem aplicação nas laterais como silicone nem rodapé. Agora vamos levar ele aqui na máquina mais uma vez. Vejam que o corte não está 100%. Eu faço isso já para evitar que o meu corte fique errado. Então eu já corto 1 milímetro maior, que eu já tenho uma referência real de corte atrás da peça, então eu volto ajustando. Mais um fio de cabelo. Agora vamos finalizar com a serra tico-tico. Veja que eu já confiro com o esquadro, está correto. Agora que eu tenho essa peça já cortada do lado direito, agora eu tenho que descobrir o esquadro do lado esquerdo da peça, ok? Vamos lá. E essa peça vai ficar por aqui. Estamos em progresso. Agora, nesse momento, vamos iniciar o corte do lado esquerdo do degrau e temos que encontrar o ângulo, ok? Eu já tinha essa peça que eu usei num degrau anterior, então para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou usar ela, mas eu vou voltar o processo novamente, ok? Mais uma vez, vamos fazer esse risco, fora a fora. A partir do momento que você faz esse risco de dois lados, você encontra exatamente a medida padrão. Quando você colocar, você já consegue ajustar a peça corretamente, ok? Vamos lá agora na máquina cortar e depois voltamos. Então eu já sei que é 45 graus, pode ter uma variação de 1 milímetro, mas aqui tá tudo bem. Vou fazer o corte para você ver. Conforme eu disse para você, olha a perfeição. Agora que eu tenho essa referência 99% e também desse outro lado, então o que eu tenho que fazer agora é pegar a medida dessa ponta até o outro lado. Eu tendo a medida 100% dos dois pontos, aí eu já posso fazer esse corte do outro lado, ok? Agora eu vou mostrar como eu faço para pegar a medida de um ponto ao outro para saber o comprimento do degrau. Vou dar uma dica. Isso aqui é uma trena que eu tenho especialmente para fazer escadas. Eu cortei ela exatamente
na marca de 10 centímetros. E aí eu uso ela só para escadas, porque assim ela tem uma medição melhor. Então eu coloco essa ponta exatamente no canto, o máximo possível que entrar. Venho aqui na outra ponta e eu tenho a medida exata. Temos 1271. Agora vamos pegar essa medida e colocar na peça. Então temos a medida de 1271. Vamos marcar exatamente. Agora eu vou pegar essa marca e trazer para cima. Você lembra do nosso template que fizemos no início? Então, temos que estar com ele sempre do lado para lembrar da posição dos cortes. Então, nesse momento eu vou fazer a marcação aqui, pegando o risco de referência. Vamos cortar aqui. Vamos pegar essa medida agora e colocar aqui. Temos 2,1. Vamos vir aqui. Vamos jogar sempre 1 milímetro maior. Depois a gente faz o ajuste. Vamos remover essa marcação, né, gente? Para a gente não cometer o erro de cortar a peça errada. Agora que eu já tenho a medida e a marca de referência, vamos prolongar a marcação usando um esquadro. Agora vamos fazer esse corte usando a serra circular de trilho. Então temos a nossa peça pronta. A peça de acabamento frontal da escada. Nesse momento eu vou colocar ela lá no degrau e ver se tem que fazer algum ajuste. Agora vamos fazer um encaixe da peça. Pronto, temos a peça pronta. Agora eu vou mostrar para você como vamos fazer esse triângulo do fundo do degrau. Por que tem que ter muito cuidado para fazer o acabamento? Porque não vamos ter nada, não vamos ter rodapé nem silicone, é apenas pintura no espelho em volta da escada. Então eu vou mostrar para você uma super dica de como pegar a medida exata para fazer esse trabalho. Eu coloco o esquadro em L apoiado no fundo. Faço esse risco para me ter uma referência. Mesmo processo desse outro lado. Agora que a nossa peça de frente do degrau já está pronta e temos a nossa marcação de referência, vamos colocar a placa de piso de madeira para complementar o degrau. Então vamos apoiar o nosso esquadro exatamente em cima da nossa marcação. Vamos fazer o risco de referência. Do outro lado a mesma coisa, mesmo processo. Fazemos a marcação. Está finalizado. Vejam que agora temos o nosso corte do degrau finalizado. Alta qualidade, precisão de acabamento. Muito legal, né? Gostou? Deixe nos comentários, beleza? Vamos lá agora colocar ele em cima do degrau e ver como ficou. Vou fazer o encaixe da peça aqui. Vamos ver como ficou. É isso aí, pessoal. Expliquei para você passo a passo como fazer
o corte da sua escada, degrau triangular, passo a passo, com alta qualidade.